Rapaziada, Brasil. Brasil 1, Marrocos também 1. Não foi o resultado que a gente esperava. Não foi o jogo que a gente esperava. A verdade que tem que ser dita é que o Brasil foi dominado pelo Marrocos boa parte do jogo. Eu acho que o empate tá justo, tá? Eu não acho que a gente merecia nem ter perdido, nem ter ganhado. Pelo que foi o jogo, eu acho que o empate é justo, sim. Porque apesar do Marrocos ter dominado a gente boa parte do jogo, a gente também dominou boa parte do jogo, então ficou mais ou menos ali no 0-0. Porém, é difícil de ver, é difícil de assimilar o Brasil sendo completamente abarrotado na defesa, e eu não lembro nem a última vez que eu vi isso. Porque nas últimas duas Copas que a gente perdeu, a gente que dominou o time, a gente que pressionou o time que eliminou a gente, tanto quanto a Bélgica quanto a Croácia. A Croácia lutou ali por uma bola e conseguiu. A Bélgica era um sistema mais de transição que vinha da defesa rapidamente para o ataque, mas a gente que deixava os caras lá na defesa, sabe? E dessa vez não, foi a gente mesmo. A gente ficou na defesa. Então é difícil de ver, não é fácil não. Enfim, mas falando um pouco mais geral do jogo, nossos 30 primeiros minutos são assim, de uma. Não tem outra palavra para explicar, eles são tenebrosos. Eles são. É um negócio que é triste de ver. E a gente fica a pergunta, né? Fica. O questionamento é isso que a gente virou? A gente vai ter que temer Marrocos, Croácia, Bélgica? É esse tipo de seleção que a gente vai ter que temer agora? Que, assim, não me levem a mal, são seleções competitivas, sim, porém não estão no nível do Brasil. Não estão no nível de grandeza do Brasil e nem de peças, falando de forma individual de jogadores mesmo. A gente tem boas peças, eu não sei o que acontece. É difícil entender por que esse time não joga. Por que esse time tem tanta dificuldade de criar, tem tanta dificuldade de defender. Sabe? É difícil, fica assim. Agora a gente que é a seleção que vai ficar para trás, que vai ficar recuado esperando uma chance de contra-atacar, a gente vai virar isso? É difícil estar do outro lado. E é difícil pensar que isso vai ser o novo normal. Que não foi uma situação de jogo, e eu espero que tenha sido. Mas é difícil só de pensar que talvez não tenha sido, talvez seja isso mesmo. Fica complicado, é difícil de assimilar. O joga bonito, a felicidade, a alegria, virou isso aí. Virou uma coisa opaca, uma coisa assim, morta, sem cor, sem vida, cinza. Mas enfim, tomara que essa maré mude, né? E que o Brasil volte a se destacar aí. Mas falando um pouco mais do jogo, como eu disse, os 30 primeiros minutos tenebrosos. O nosso meio de campo, já aproveitando para falar das três peças titulares aqui, Casemiro tem que ser banco para ontem, porque não dá mais. Não dá mais. Errou tudo que tentou, domínio, condução de bola, passe, tudo errado. Toda oportunidade que o Casemiro tinha de dar a posse de bola para Marrocos novamente, ele fazia. Se Marrocos pressionou a gente ali os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, a culpa é boa parte do Casemiro. Não tem nem como pôr panos quentes nisso aí. São fatos. E, claro, nosso meio de campo todo foi mal. Bruno Guimarães e o Paquetá também, nesses 30 primeiros minutos iniciais, foram bem mal, mas pelo menos melhoraram junto com a seleção. Ali depois, no finalzinho do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. O Casemiro não. O Casemiro, ele foi péssimo até o momento da saída dele de campo, que assim, eu comemorei que ele saiu. Eu falei, finalmente. E já aproveitando para falar do Fabinho, que foi quem ficou ali na função dele. Entrou, fez o feijão com arroz, deu umas beliscadas ali que tirou a gente da fogueira, sinceramente. Se passasse, talvez a gente tivesse sofrido o segundo gol. Então, assim, cara, se o Fabinho é o substituto perfeito pro Casemiro, que deixem substituir. Que deixem substituir. O Casemiro não pode mais ser titular da seleção brasileira. Não pode mais. Não tem mais. Não tem mais. Ele não tem mais o necessário. É difícil dizer, mas é a verdade.
E assim, falando um pouco sobre o gol, que saiu quando o Brasil já estava melhor no jogo, é verdade. Porém, depois do gol, o Brasil realmente acordou pra vida. Não sei o que aconteceu, não sei se, pô, a gente é o Brasil, estamos perdendo, vamos, né? Não sei se foi isso, não sei, é difícil. Assim, eu me recuso a pensar que o Vini do Real Madrid, que o Rafinha do Barcelona, que o Casemiro do Manchester United, que o Marquinhos do campeão PSG da Champions League, que o Gabriel Magalhães, vice-campeão da Champions League, que o Arsenal, aliás, desculpa, que o Alisson do Liverpool, que o Bruno Guimarães do Newcastle, eu me recuso a pensar que esses caras estavam nervosos. Eu me recuso, cara. É difícil, assim, que ninguém fale isso em entrevistas, que ninguém. Porque é difícil ouvir isso. Os caras não ficam nervosos nos maiores clubes do mundo, mas aí chega na seleção brasileira e fica nervoso. Chega na Copa do Mundo e fica nervoso. E deixa isso ditar o jogo por 30 minutos. Se fosse ali uns 5 minutos de pressão inicial do Marrocos, ok, é normal do jogo. Agora, 30 minutos a gente sendo abarrotado na defesa, 30 minutos da gente não conseguindo sair do campo defensivo de jogo, desculpa, isso não é nervosismo, isso é incompetência mesmo. E é difícil dizer isso, porque, cara, são ótimos jogadores, individualmente a gente tem peças incríveis, mas assim, chega a ser triste de olhar que esses caras não conseguem desempenhar na seleção. Enfim, mas falando um pouco da zaga, que levou o gol ali mais ou menos no meio do primeiro tempo, a zaga, assim, é difícil até comentar porque o que fica marcado é o gol. E eu não acho que o gol seja culpa deles, é culpa ali mais do sistema defensivo mesmo, que houve uma desatenção. Mas dos dois zagueiros ali que acompanharam o atacante, camisa 11 do Marrocos, que chutou pro gol ali na entrada da área, mais ou menos, né? Eu não consigo atribuir a culpa deles, porque o atacante já vem correndo em direção à bola desde o início, e eles têm que, enquanto corre, girar, né? Porque eles estavam de costas para a jogada. Então é normal, querendo ou não, eles serem ultrapassados. Mas, sabe, falta a questão do ímpeto, sabe? De tipo assim, cara, eu vou me matar para chegar nessa bola. Parece que eu não sinto isso. Eu tento, mas eu não vejo isso nesses jogadores. E por falar de ímpeto, falando agora especificamente do goleiro, Alisson, o gol não foi culpa dele. Pra matar esse assunto, o gol não foi culpa do Alisson. Porém, se o gol era fácil, o Alisson deixou mais fácil ainda. A saída dele foi tenebrosa, numa questão assim, de novo, de ímpeto. Porque, cara, se você vai sair assim, sai se matando na bola, sai querendo pegar a bola. O cara só fez sabe, tipo, cara, vai na bola, cara. Vai na bola. Tipo assim, se mata pra chegar nessa bola. Não tô falando pra quebrar o jogador adversário e ser expulso, não. Não é isso. O ímpeto não é isso, né? Não é ser encrenqueiro, querer bater, querer quebrar jogador. Não, é ir na bola, cara. Se mata pra chegar na bola, pra defender. Tipo, porra. Caraca. Mas enfim, partindo um pouco pro ataque agora, falando um pouco mais do decorrer do jogo. O Brasil melhora sim no final do primeiro tempo, mas não consegue o gol. O primeiro tempo do jogo termina 1-0 para o Marrocos e o Brasil vai pro segundo tempo perdendo. Começa o segundo tempo, o Brasil já está melhor, já está mais concentrado, consegue trocar passes, consegue deixar o Marrocos lá na defesa, mas o gol demora um pouco a sair. Não tanto, né? Mas, tipo assim, acho que se saísse ele mais perto do começo do segundo tempo, acho que a gente talvez tivesse possibilidade de virar, não sei, né? Fica incógnita. Até porque depois do gol, acho que o Brasil tem ali 5, 10 minutos de pressão e parece que depois se entrega completamente e aí só quer segurar o empate. É difícil dizer, mas o Brasil não jogou para ganhar, o Brasil jogou para empatar, o Brasil jogou para não perder, né, basicamente. Porém, quando o gol do Vinícius Júnior sai, a gente está bem no jogo, a gente está melhor no jogo, a gente está pressionando eles. E falando especificamente agora do ataque individualmente, começando pelo Vinícius Júnior, cara, eu vi muita gente falando que o Vini carregou a seleção brasileira, que o Vini dominou o jogo, enfim, não é isso, não foi isso.
O Vini teve sim seus bons momentos, foi um jogo melhor do que ele costuma ter com a camisa da seleção brasileira, porém ele não foi perfeito e foi longe disso, principalmente depois do gol que foi um belíssimo gol. Esse é o Vini do Real Madrid que a gente quer ver, esse é o Vini que a gente quer ver na seleção brasileira, que é o que ele é no Real Madrid. Ainda mais com o Ancelotti, que foi o cara, óbvio, o Vini já tinha um talento enorme desde a base do Flamengo, não é à toa que o Real Madrid contratou ele, porém o Ancelotti foi o cara que alavancou isso, que acendeu o fogo e tá aí até hoje, só que pelo Real Madrid. E agora a gente quer ver isso na seleção brasileira. E já que o Ancelotti tá aqui também, acho que, assim, não tem desculpa. A gente precisa desse Vini protagonista, dominante, na Copa do Mundo. Então, enfim, mas depois do gol, o Vini ele dá uma caída no desempenho, ele começa a errar algumas coisas, uns domínios, uns passes, e as coisas não começam a não dar mais certo, e até por isso parece que o Brasil é abarrotado pela defesa de novo no finalzinho do jogo ali. Os 15 últimos minutos do segundo tempo foi um pouco sofrido. Foi assim, tipo assim, os caras vão desempatar. Os caras vão desempatar. Claro que o Marrocos não teve nenhuma chance super clara no jogo, a não ser o gol. Então, acho que tem ali um mérito defensivo, sim. Porém, cara, a seleção brasileira não é isso. Tipo, fica o sentimento de frustração e insatisfação, porque a seleção brasileira não é isso. E a gente não quer se acostumar com isso. Tipo assim, a gente não quer que esse seja o novo normal. Porque a gente sabe, além de saber que a seleção brasileira nunca foi isso, a gente sabe que ela não precisa ser isso. Ela tem peças o suficiente para ser um time que domina o jogo em vez de ser dominado. Então, é isso que a gente espera e é isso que a gente quer ver e a gente vai esperar isso pela Copa inteira. Então a gente espera que já no jogo contra o Haiti o Brasil, assim, pelo amor de Deus, tem a obrigação de ser dominante, tem a obrigação de jogar 100% lá no ataque e, assim, é claro que o foco principal é vencer, né, para se recuperar desse empate, mas fazer saldo, né, porque a gente está buscando a liderança. A gente não pode se contentar com o segundo lugar. Pô, vai ser difícil engolir um primeiro lugar com o Marrocos num grupo que tem o Brasil, pô. Pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando pro jogo, já falei do Vini, Igor Thiago. Assim, ele não foi bem, mas ele não foi horroroso também, até porque ele não teve nenhuma chance clara. Deixando isso, né? O Igor Thiago não teve nenhuma chance clara, mas volta de novo aquela questão do ímpeto. Faltou aquela gana de se jogar na bola. Teve uma, duas bolas ali que passou ali por ele, parece que ele, sabe, tipo, faltou aquela vontade de se jogar na bola, de tentar fazer o gol. E aí é um sentimento que fica pra seleção toda, sabe? Tipo, cara, cadê o ímpeto desses caras jogando com essa camisa? Cadê aquela raça de, sabe, de se jogar na bola mesmo, de, assim, querer fazer o gol, no caso da defesa, querer defender e tirar aquela bola dali. Parece que não tem. E aí fica assim, né? Tipo, por um lado, parece que os jogadores estão entrosados ali, querem sim o bem para a seleção, mas chega em campo parece que não, sabe, não tem muita vontade. Mas aí falando, acho que do pior ponto, junto com o Casemiro, talvez, é o Rafinha. O Rafinha é triste, cara. Tipo, o Rafinha quando foi convocado pelo Tite, jogava pelo Leeds ainda. E assim, nessa época ele era muito bom na seleção. Muito bom é forte, né? Mas ele era bom, ele era tipo, ele desequilibrava o jogo, fazia suas assistências, fazia seus gols. Mas, cara, depois que por clubes, quando ele foi pro Barcelona, foi ótimo pra ele. Ele joga uma bola absurda no Barcelona. Ele é incrível, um jogador assim, top do mundo. Se talvez em alguns momentos ali fosse o melhor do mundo. Porém, na seleção, depois que ele chegou no Barcelona, o desempenho dele caiu assim drasticamente. E não volta, parece que não volta. Estamos numa Copa do Mundo, não tem lugar melhor para você, sabe, recuperar. E o Rafinha errou tudo que tentou, cara. Tipo, deu um passe ou outro ali, sem muita pretensão. De resto, errou tudo que tentou. E é triste, é simplesmente triste ver que um dos melhores do mundo aí, e a gente tinha esse sentimento com o Vini, agora tá diminuindo um pouco por causa dos últimos gols contra o Panamá, contra o Marrocos hoje. Mas se o Vini jogar mal contra o Haiti no próximo jogo, volta o sentimento de novo. Por que esses caras não desempenham na seleção?
O que que tem de errado aqui com a nossa camisa que não dá pra fazer a mesma coisa que fizeram lá nos clubes? É tipo assim, não dá pra entender. Os companheiros não ajudam. O Rafinha tem o Vini tem o Rafinha. Tipo, não dá pra dizer, não tem nível, não tem companheiros nível Real Madrid, não tem companheiros nível Barcelona. Tem sim, tem sim. Então, fica difícil de entender. Espero que o Rafinha se recupere, cara, porque eu gosto do futebol do Rafinha. O Rafinha, assim, é tipo, quando eu vejo ele no Barcelona, eu falo, caraca, imagina isso na seleção. E simplesmente não acontece. Endrick pra ontem, eu, assim, criou-se duas ondas na internet. Falar mal do Igor Thiago pró entrada do Endrick e falar mal do Casemiro, porque, né, ele teve toda a confusão com o Endrick e tudo mais. Do Casemiro, assim, não tem nada a ver com isso. O Casemiro jogou mal. A crítica a ele é somente por ele. Não é por nada de extracampo. Agora, a questão do Igor Thiago entrar, eu acho que é simplesmente por uma preferência pelo Endrick mesmo. Assim, o Igor Thiago não me convence. Ele fez 2 gols pela seleção, 2 gols de pênalti. Como centroavante, ele não fez nenhum gol. A verdade seja dita. Então, por mais que ele tenha ali mais presença de área, mais ocupação de espaço, possa talvez fazer um pivô, ele não faz isso. Ele não fez isso em nenhum dos jogos da seleção. Então, tipo assim, ele pode fazer isso, mas ele não faz. Então, desculpa, põe o Endrick. O Endrick chuta de fora, é rápido, tem uma boa condição de bola. Mas ele é novo. Cara, desculpa, essa desculpa não cai mais hoje em dia. Ela não dá conta mais de sustentar isso. Você pode ver na Copa mesmo, exímios, muitos exemplos de jogadores de 20, 19, 18 anos jogando titular. No Marrocos mesmo tinha um jogador de 18 anos, dominou a partida, tudo passava por ele, toda a bola passava pelo cara, o cara estava em todo lugar do campo. Por que o Endrick não pode estar lá? Por que o Endrick não pode estar lá? É difícil de entender. Então, assim, né, claro, o Ancelotti, eu acho que não vão tirar o Casemiro, eu acho que não vão ter culhão para tirar o Casemiro do time titular. Não sei se vão ter culhão para colocar o Endrick de titular já no próximo jogo também. Mas eu viria, assim, eu ainda manteria o Rafinha, tá? Mas por uma questão porque o Luiz Henrique é jogador de segundo tempo. Quando ele entrou de titular, ele não foi tão bem assim. Então eu acho que o Luiz Henrique tem que entrar no segundo tempo. Se a gente tivesse um Estevão, eu iria de Estevão no lugar do Rafinha. Se a gente tivesse um Rodrigo, acho que eu também iria de Rodrigo. Mas eu manteria o Rafinha porque eu acho que, como titular, entrando no primeiro tempo, ele é a melhor opção ainda. Apesar de, né? Mas, de resto, é Fabinho e Endrick. Fabinho no lugar do Casemiro, Endrick no lugar do Igor Thiago. Assim, eu não consigo enxergar outra coisa. Mas, enfim. A gente espera que o Brasil se recupere. Tem um jogo contra o Haiti, que é um jogo bom pra, assim, jogar bem, dominar, ganhar confiança pro jogo contra a Escócia. E aí, ir com tudo pro mata-mata. E a gente espera aqui em primeiro lugar. E assim, vai ser difícil, cara, porque o nosso grupo que cruza com a gente é o grupo de Suécia, Japão e Holanda. 3, assim, seleções que, na minha opinião, são no nível de Bélgica, são no nível de Marrocos, são no nível de Croácia. Então, tipo assim, já que a gente temeu essas 3 seleções, a gente vai ter que temer Holanda, a gente vai ter que temer Japão, que já ganhou da gente. A gente vai ter que temer Suécia, do Gyökeres. Tipo, cara, é difícil. É difícil acreditar nisso. Mas, enfim, a gente espera que a seleção melhore. Que isso tenha sido apenas um acaso, né? Sei lá. É até difícil de explicar. Mas é isso. O grupo C, o grupo do Brasil. Tem o jogo da Escócia ainda. Espero que eles empatem, né? Para esse grupo ficar mais embolado e o Brasil ter mais chance. Dito isso, vamos ver como é que o Brasil lida com essa situação toda e como é que ele se recupera.